Fui convidado para falar sobre financiamento da cultura, na pauta desse seminário sobre economias criativas, né? Indústrias criativas. Em verdade, eu nem trabalho com esse conceito de indústria criativa. Onde eu vou, eu prefiro utilizar mais o conceito de economia viva e solidária, que seria exatamente a produção em contextos, né? dentro de processos mais contínuos e colaborativos, até porque, enfim, apenas como parênteses, todos somos criativos. Toda a produção, até fazer parafuso, é uma forma de produção criativa. Acaba que nós fazemos uma distinção entre o trabalho intangível, o imaginado, como algo diferenciado da produção concreta, né? Mas observando ao longo da história todos esses processos humanos, por exemplo, se a gente pegar as quebradeiras de coco de Babaçu, né? no Maranhão ou no norte do Tocantins, o trabalho delas é criativo ou é repetitivo? Ele aqui deixo a pergunta, né? Mas para quem não conhece, ele é 100% acompanhado com cantorias feitas por elas, como as lavadeiras também nos rios, né? É uma ação criativa, inventiva, e que vai resultando também em novos processos criativos. Não é um simples quebrar o coco, que a gente vê agregando valor. Ali, dei esse exemplo aleatoriamente, mas lembrando dessa região, o capim dourado, por exemplo, né? Que é colhido exatamente por elas também, lá no norte do Tocantins, e que vira grandes joias, né? Agora nós pensaríamos, quem que fez parte dessa indústria criativa? O designer, por vezes um designer do Sul, que criou aquelas joias, ou todo o processo produtivo desencadeado naquele contexto, em que elas tiveram a ideia de transformar o capim dourado em joia, e em algum momento elas tomaram a decisão autônoma e própria de chamar outros designers para incorporar novos conhecimentos, novos valores, e tudo isso foi feito a partir do reconhecimento de que elas fazem cultura quando levantam até quando dormem, e trabalham assim nesse processo. E eu diria que essa ideia, inclusive, ainda só para fechar aqui um pouco o conceito, né, do economia criativa, indústria criativa ou economia viva, né, produzida em contexto, ele se dissemina pelo mundo, né? Sobretudo agora na América Latina. Eu tenho tido a oportunidade de circular bastante nos últimos 3 anos, aí do México até a terra Mapuche, aí no Chile. Eu tenho acompanhado experiências no interior do Peru, Colômbia, Guatemala, enfim. E há uma profusão de redescobertas, né? Redescobertas que se estabelecem primeiro a partir do sentido de identidade das populações. Mas desde a experiência com médicos de pés descalços que recuperam a medicina maia na Guatemala, até grupos de troca de semente. Esses então se disseminam pela América Latina toda, mas na Costa Rica é muito rico todo o processo que eles fazem ao desenvolver uma integração entre software livre e sementes crioulas, né? E todo o movimento contra os transgênicos no país, um país pequenininho, mas que há 70 anos atrás decidiu encerrar suas forças armadas para investir na criatividade do seu povo, né? Nos anos 40, essa foi uma decisão soberana do povo da Costa Rica, e todo o recurso das forças armadas foi para educação e cultura. Até os anos 70, 5% do orçamento do país era destinado para a cultura.
Hoje quem for... Agora caiu um pouco pelo processo do neoliberalismo que pegou toda a América Latina, né? Então refluiu, agora que eles tentam reconquistar. Mas quem for a São José, na Costa Rica, capital, uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, vai encontrar lá 20 teatros com programação contínua de terça a domingo. A cidade tem 1,5 milhão de habitantes. Isso por um processo de investimento. Ou seja, hoje, inclusive, quando eles fazem essa decisão soberana de trabalhar com software livre e sementes crioulas, é uma decisão de trabalhar uma economia viva, produzida em contexto. De fora, nós poderíamos até dizer que é uma indústria criativa, não é? Mas eu diria que é mais que isso, porque ela diz respeito à religação da produção. A economia nada mais é que a administração dos recursos que nós temos no ambiente, né? Mas é a religação da economia com a vida. E esse salto de religação ele é muito necessário, sobretudo nesse momento de crise civilizatória que nós estamos vivendo, porque nos últimos 5.000 anos, talvez nos últimos 10.000 anos, desde o início do Neolítico, nós fomos nos educando a pensar a vida a partir da economia, a pensar a vida também a partir dos sistemas, e sistemas que nós construímos, seja o mercado, seja o Estado, né? Agora, quem sabe, a grande virada civilizatória não seja exatamente o oposto, começar a colocar a economia a serviço da vida, os sistemas a serviço da vida, o Estado, o mercado, a partir da gratuidade da vida. Como é que você mede isso, né? Pergunta simples que às vezes eu faço correndo por aí. E as pessoas... Faço porque me fizeram essa pergunta em algum lugar, que eu nem lembro qual, de vários que eu já fui. Mas como é que se mede um abraço? E qual o impacto de um abraço num processo de convívio social? E até econômico, claro, que se nós formos quantificar, não cabe. Mas o abraço, a alegria, a felicidade, a afetividade incorporados na nossa vida cotidiana, ela tem ela provoca uma alteração na nossa vida, no nosso dia a dia. E isso acaba não sendo mensurado. Mas por que é necessário a gente recuperar essas dimensões intangíveis da vida? Exatamente para recuperarmos a ideia da gratuidade da vida. A vida é gratuita, a vida é o resultado de um milagre. Aliás, tivemos aí o discurso magnífico do presidente do Uruguai, José Mujica, que recomendo, quem não viu, assistir pelo YouTube, né, na ONU, nesse ano, no mesmo dia que a Dilma também fez um importante discurso. Mas recuperar o sentido de gratuidade da vida, sem quantificá-la, é essencial se nós quisermos recuperar a nossa humanidade. Nós estamos nos desumanizando e tudo vai sendo enquadrado em padrões, em planilhas, em caixas, cada vez mais. E nós nos educamos a enquadrar e nos quantificar nisso. No caso desse conceito disseminado de indústria criativa ou economia criativa, né, que até aqui no Brasil tem sido usado, também em vários países, ele tem, inclusive, funciona como uma ferramenta para que a gente tenha ideia de um ambiente de produção, né, que é esse ambiente do intangível, do imaginário, né? Ele acontece também numa virada dos processos de acumulação do capital, né? Enquanto nas economias agrárias o ponto central da acumulação do capital era a propriedade da terra, enquanto pós-revolução industrial o controle dos meios de produção e de distribuição, as máquinas, equipamentos, a logística, né, passou a ser o ponto central de acumulação. E na fase financeira do capitalismo, que a gente já está vivendo um fim de ciclo nesse caso, né, com essas crises que têm acontecido desde 2008 e tudo mais, que se avolumaram, é o controle do dinheiro, né?
que é o ponto fundamental da reprodução da riqueza, da reprodução do capital. Nessa fase de transição agora para a indústria criativa, para a economia criativa, o ponto de acumulação é o direito de autor, é o direito do intangível, é o que nós estamos convencionando chamar de criativo, né? E distanciando o criativo do cotidiano da vida como a gente circula, né? E isso pode nos trazer também uma série de problemas no nosso funcionamento da vida. Eu vi com muita atenção a última palestra. Acho que eu vou passar incólume. Eu nunca usei um joguinho eletrônico na minha vida, mas deve ter no meu celular, nem sei se tem, mas em todo caso eu olhei com muita atenção aquela linha, porque vocês vejam o grau, o processo de reprodução e de acumulação de capital, ele é exponencial, né? Cresce assim, que não era da dimensão nem do financeiro, que já era um dinheiro abstrato, né, que corre o mundo, que nunca dorme, em relação ao industrial, que era uma fase mais tangível, com o agrário nem se fala, porque depende do processo de plantio, colheita e tudo mais, dos ciclos do planeta, né? Então agora é numa velocidade absurda, né? Isso está sendo sugado de alguma forma, né? Está sendo sugado enquanto energia vital da vida, né? Fiz essa introdução não para polemizar, até porque é um pouquinho, mas nem tanto com essa intenção, mas mais para situar esse meu entendimento de financiamento da cultura. A cultura, ela é resultado de um momento de ócio, de liberdade. Mário de Andrade, ele tem um artigo de 1917, que depois serviu de base para a construção do Macunaíma, né, 10 anos depois, que é a Divina Preguiça, né? Ele diz que as artes, preguiça, mãe das artes e das virtudes nobres. Esse é o genro do Marx, né, o Paul Lafargue, que diz também. E uns 50 anos depois, o Mário de Andrade também vai na mesma direção, né? Arte, filha de resultado de um sopro sublime, né? Do ócio e da preguiça. E a arte, ela foi produzida, e a criação e a inventividade é resultado do momento de ócio. Quando as pessoas estavam nas cavernas e fazendo suas caças, e já tinham feito a caça, né? Tinham coletado aí alguma comida, pego um resto de carniça aí de algum animal, que o animal mais forte conseguiu destroçar, e aí a gente foi comer as vísceras desses animais, levou lá para dentro da caverna. No momento de pausa, as pessoas começaram a se expressar simbolicamente, com as pinturas rupestres e tudo mais. E assim foi ao longo da história. A criação, ela é resultado de um processo de parada da produção. Então ela é resultado de um excedente econômico, seja ele de que maneira for, seja o pensamento da filosofia ocidental, que é resultado de uma sociedade ociosa que se desenvolveu na Grécia a partir do trabalho dos escravos, certo? Seja na produção artística financiada por reis ou por igrejas, não é? O que seria, nós não teríamos Michelangelo se não houvesse o Vaticano que contratasse o seu trabalho, não é? Então deixam coisas maravilhosas. Depois, esse trabalho produzido num processo de excedente econômico, ele foi se inserindo numa mercantilização mais clara. Só para que vocês tenham uma ideia, a autoria na arte é resultado de 700 anos. Nasce no fim da Idade Média. Antes disso, o artista, ele era o artesão. Ele era como se contrata um pedreiro, um carpinteiro, não é? Então ele não assinava as obras dele. Isso é século XIII, século XII, que começa a ter artistas assinando suas obras, né? O primeiro artista na história que viveu da sua obra de arte foi Michelangelo, século XVI, né? 1500. Então daí é que
que foi havendo um processo de mercantilização, comercialização da arte. Mas ainda assim, ela é resultado de um excedente. Se produzia, se tinha dinheiro sobrando, e aí se podia investir em arte. A arte foi se transformando em mercadoria, deixando de ter esse sentido de expressão simbólica pura e simples, como havia nas cavernas, não é? E ao desenvolver esse processo, a gente chegou num momento acelerado aí dos tempos atuais. E aí as coisas são bem mais complexas. Nessa complexidade, há que se estabelecer como que se dá a relação entre Estado, mercado e expressão simbólica da sociedade. Primeiro ponto, que é fundamental nós entendermos, fazer a distinção entre cultura e entretenimento. Aqui na palestra anterior, isso está muito claro, não é? É uma indústria de entretenimento, a indústria de game, né? Mas ela também poderia, num sentido amplo, ser interpretada como uma indústria da cultura, não é? Como se faz ao se tratar temas como a moda. A moda é uma indústria criativa da cultura, mas em termos de relação com a sociedade, dimensão, necessidade, há que fazer uma distinção. Qual é a dimensão cultura da moda, e qual é a dimensão indústria da moda? Ou qual é a dimensão cultura de um espetáculo teatral, e quando um espetáculo teatral pode ser entretenimento, como essas séries aí de franquias de espetáculos da Broadway e tudo mais que se disseminam pelo mundo, ou a indústria de cinema. A sociologia, ela tem meios claros para definir isso. Já existe estudo, há como fazer essa diferenciação de uma maneira muito clara, muito precisa, até mesmo técnica. Mas, sobretudo, do ponto de vista filosófico, histórico, sociológico, há como fazer essa dimensão. Por que eu faço essa distinção? Porque na gestão da cultura, na gestão da política pública de cultura, lamentavelmente, a gente mistura entretenimento com cultura. Ao misturar, um setor se apodera de todo um processo se apodera de toda uma riqueza social. Como isso se dá? No caso da lei que a gente mais conhece, que eu só conheço no Brasil, que é a Lei Rouanet, que é uma lei de renúncia fiscal. E é um recurso que a sociedade produz e que é apoderado por muito pouca gente. Para que vocês tenham uma ideia, a Lei Rouanet, ela movimenta 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 400, deve ser mais ou menos por isso, meus dados estão um pouco desatualizados, que eu trabalhei no Ministério da Cultura até 2010, mas não deve fugir muito disso, que é um recurso considerável. Esse recurso, ele é apropriado por 100 grupos, metade dele. Exatamente metade desse recurso é apropriado por 100 grupos. E como que essa apropriação, ela até pode resultar em coisas muito boas e interessantes, mas ela também resulta em muitos desvirtuamentos. Por que resulta em desvirtuamento? Exatamente porque se faz uma confusão entre o que caberia ao mercado e o que caberia ao público para financiar esse processo. Aí o que acontece é que essas produções da cultura viva, essas dinâmicas sociais estabelecidas, seja de grupos de teatro experimental, ou que trabalham com música erudita, ou grupos populares, comunitários, como os muitos que se disseminam por aí, ela tem um acesso residual a esse recurso. Bom, nós teríamos que tomar uma decisão a respeito dessa questão, para ter acesso a esse recurso e melhor distribuí-los, né? É desnecessário até eu dizer aqui de alguns dados, né? 72% fica no eixo Rio-São Paulo, coisas assim, né? Mas se vocês quiserem eu posso passar depois esses dados. Mas esse é um primeiro problema. Ele não é resolvido. Eu entrei no Ministério da Cultura em 2004, saí em 2010, fiquei 6 anos lá. Até hoje não se resolveu o assunto. Não se resolveu por quê? Porque existe uma camada que se apropria desse recurso e que pode ser quantificado nesse valor que eu falei. Dá uns 600, 700 milhões por ano, 100 grupos, em números absolutos.
E aí a gente fica nessa confusão. E nos debates que nós estabelecemos, a gente não aprofunda exatamente essa distinção histórica, sociológica, filosófica e técnica, para saber como aplicar uma política pública e como fazer essa diferenciação. Um contraponto seria o fortalecimento dos fundos públicos. Isso houve como um esforço grande a partir da gestão do ministro Gil. Eu participei disso. A política que mais avançou nesse sentido foi exatamente a que eu cuidei, que foi a da cultura viva e dos pontos de cultura, mas ainda assim de uma forma muito residual, uma proporção de 1/10. Eu creio que no melhor momento chegou a essa separação. E com uma série de travas. Por exemplo, o processo do controle burocrático. A burocracia ela não é neutra. A burocracia e a técnica sempre é uma construção e ela atende a determinado interesse. No caso, as técnicas de gestão reproduzidas a partir da burocracia, que são resultados de leis, de normas, de portarias, né? Elas atendem a interesses específicos. Então, quem lida mais com a Lei Rouanet sabe da burocracia que tem. Pois quem lida, um grupo comunitário de uma favela, uma comunidade indígena, dos Yaolapit, produzindo sua cartilha, reconstituindo seu idioma a partir de 5 falantes, eles têm uma burocracia muito maior que da Lei Rouanet. E possibilidades de recursos e de meios para superar essa burocracia muito mais limitadas. Então é uma outra trava que se faz. Aí vai se fechando. Às vezes o Estado abre determinadas fendas, né? São como se colocasse um pé de cabra para abrir aquela fenda, mas depois o Estado ele se fecha. Ele se fecha porque é da lógica dos sistemas se autodefender e se autoimunizar. E há que envolver também o debate a esse respeito. Em que dimensão ele se dá? Como que se presta contas de um trabalho, né? Eu falei lá como se mede o abraço, né? Mas como se presta conta na produção de uma comunidade tradicional ou de uma comunidade de jovens que quis fazer chorinho aí em algum lugar do país, né? Eles deveriam prestar contas exatamente pelo resultado do seu produto e não pelos procedimentos. E assim, seria muito mais eficiente. Também na teoria da burocracia, a gente tem exemplos que podem nos indicar possibilidades diferentes. Aqui no Brasil, tradição ibérica é uma tradição processualista, né? Muito carinho. Ontem eu estive num encontro que eu gostei bastante, soube de um dado que eu não sabia. Existem 14 mil pessoas trabalhando em Brasília exclusivamente para prestação de contas. De resultados? Não, porque elas não saem de Brasília. É de papéis, de planilhas. São 14 mil funcionários que todos nós pagamos para nos autovigiarem, para vigiarem a produção da sociedade a partir de papel. A quantidade dos que têm disponibilidade de ir à ponta é de no máximo 10% disso. Os que vão medir a efetividade. Então, para a gente ver o grau de loucura que isso se dá. Um outro exemplo, em 2010 eu tenho esse dado bem claro. A Lei Rouanet, ela movimenta 20 mil projetos por ano. 80% deles não captam um único real. Não se transformam em uma única caneta, em um único lápis, em nada. São papel em torno de papel. Mas a estrutura burocrática ela tem que ser montada não para 4 mil projetos, e sim para 20 mil projetos. Qualquer empresa, qualquer atividade de gestão está fadada ao fracasso, em que 80% do resultado do seu trabalho é nada. Concorda? Mas é assim que a gente vai e a gente não questiona esse tipo de possibilidade. Por último, só para dar como exemplo, né, que eu não, o Nassif não falou o tempo que eu teria, eu estou aqui sozinho, eu fui divagando, né? É mania de historiador. Aliás, teve alguém que falou isso. Quando chama um historiador para falar, ele começa a falar, vai longe. Ele vai falar lá da Idade da Pedra, volta, não, vai longe. Mas é mania, me perdoem por essa postura assim, de historiador, de contador de história. Mas
Só para a gente pegar um exemplo muito concreto que se deu esse ano. Moda, né? Que teve a polêmica ali do financiamento dos 3 desfiles de moda, um em Paris e Nova York, né? Com 3 estilistas. Acho que vocês acompanharam, né? 7 milhões e 800, 2 milhões e pouco para cada desfile, para 300 pessoas, com a justificativa de que aquilo incentivava a indústria criativa, né? Há que pensar em que dimensão cabe ao Estado e cabe à sociedade financiar esse tipo de atividade. Não que a moda não seja uma atividade cultural relevante, ela é. E eu mesmo vou dar aqui exemplos de desfiles de moda que foram feitos a partir de pontos de cultura, como o de um ponto de cultura da Vila Mimosa. Vocês são aqui do Rio, sabem, a Vila Mimosa é uma região de meretrício, né? E havia um ponto de cultura com prostitutas. E aí elas fizeram, era um outro, não era o das PU, era uma outra grife que elas estavam fazendo lá da Vila Mimosa, né? Mas aí é um custo de 60 mil anos para desenvolver toda a produção, toda a cadeia produtiva. Também financiamos uma grife, a grife Creolê, que era uma grife afro, no interior do estado de São Paulo. Também é um custo de 20 mil reais. Então, percebem a diferença? E muito provavelmente esse recurso de 20 mil ou de 60 mil anos no processo, ele tinha muito mais inserção e muito mais ramificação na vida do que uma contratação de uma atividade, de um desfile de moda. Eu digo isso para que a gente veja que, e aí que há a necessidade de a gestão da cultura ser muito bem, de a gente começar a trabalhar a gestão da cultura a partir também da eficácia, também da técnica, mas não só da técnica. Há que juntar as duas coisas, mas a gente tem que começar a cobrar uma qualificação na gestão de todas as áreas públicas que a gente desenvolve, né? Mas na cultura há muita necessidade de voltar a isso, né? Então, como é que você se guia numa corda bamba como essa, né? A grife Creolê é cultura. O desfile de moda em Paris, não é? Ele é também. Mas o gestor público tem que ter a sabedoria e os meios para estabelecer quanto financia em cada área. Por exemplo, como que poderia ser resolvido isso? Estabelecendo tetos de custos. O dinheiro da Lei Rouanet ele é um dinheiro público, não é? Toda a remuneração pública tem um teto, não tem? Presidente da República, presidente do Supremo Tribunal Federal, do Supremo e tudo mais. Por que não se estabelecer um teto no pagamento de cachês, por exemplo, que poderia ser o salário anual do presidente da República, uns 300 mil reais? No caso da Lei Rouanet não existe esse teto. Ou mesmo o teto de custos, ou de atividades que estão ali numa linha tênue entre cultura e entretenimento. Poderia ter um teto em valor absoluto. Qual seria o efeito disso? O artista seria menos remunerado? Não, de forma alguma. Por quê? Se ele vale mais que isso no mercado, perfeitamente, o mercado que pague. Como que isso resultaria no caso de uma produção de teatro? Aqui como um exemplo bem rápido para vocês. Hoje, esse mecanismo de Lei Rouanet ele criou um vício na produção, no financiamento da atividade cultural, em que se ganha com a cortina fechada. O produtor ele ganha antes de abrir a cortina, ele ganha no processo de captação. Tanto que tem sido cada vez mais comum ter temporadas cada vez menores, de 2 meses. Antes você fazia temporada de 1 ano, 1 ano e meio. Alguém falou aqui de manhã também de alguém que empenhou o apartamento para fazer um projeto. Isso era muito comum. Paulo Altran vivia botando, Cacilda Becker e tal, viviam botando a casa deles, ou os poucos bens que eles tinham, para financiar seus espetáculos, que permaneciam em cartaz durante 1 ano, de terça a domingo, 2, 3 espetáculos num final de semana, dava giro. Por quê? Porque ele tinha que ter uma relação com o público. A Lei Rouanet tirou essa relação com o público.
E criou um outro problema muito grave. Aqueles 80% que não viram nada, que não conseguem ter acesso a um cafezinho, porque não tem condição de sentar com o diretor de marketing de uma empresa para tomar o café, eles estão sendo duplamente punidos. Primeiro, por não ter acesso ao recurso. Segundo, porque esse mecanismo hiperinflacionou os custos da cadeia produtiva da cultura e das artes. Mas eles, mesmo não tendo acesso ao recurso, eles têm que pagar esse valor da mesma forma. Então, é muito pertinente esse seminário, eu diria, sobretudo para que a gente comece a discutir esses mecanismos. Houve uma outra alternativa, eu falei do fundo, a outra alternativa é diversificar o acesso direto ao recurso, que agora começa com o Vale Cultura. Mas aí eu acho que a gente pode debater, caso alguém tenha interesse, a gente debate no processo para não ficar me estendendo muito aqui na fala, né? Mas o que eu fiz essas digressões todas para dizer qual que seria o ponto focal aí que eu entendo que nós deveríamos tomar como decisão. Nós quem? A sociedade, o povo, as pessoas que sustentam o excedente. Que expressão simbólica, que expressão da vida tem que ser trabalhada para que a gente consiga dar o nosso salto de civilização, para que a gente consiga se estabelecer e se auto-reconhecer e se preencher enquanto a nossa humanidade. Porque as pessoas também falam da dimensão da dedicação, do amor, do afeto, não é assim que as pessoas jogam na produção, na indústria criativa tem essa dimensão, né? E ela tem mesmo. Por que ela tem? Porque ela não é separada, ela é parte, ela é sopro da vida, ela é carne, ela é sangue, ela é pensamento, ela envolve nossa história, ela envolve nossa ancestralidade, ela envolve nossa capacidade de sonhar ou não sonhar. E isso não pode ser, não cabe numa pequena planilha. Isso não cabe num pequeno fundamento econômico. Porém, a gente vai fazendo isso com nós mesmos. Nós vamos nos submetendo a isso. E esse talvez seja o grande desafio, e até que para dar uma ideia desse mal-estar que está acometendo o mundo todo, né? Que as pessoas estão insatisfeitas, né? Que as manifestações aqui no Brasil e mundo lá fora, né? O que nos torna tão insatisfeitos? Eu diria que é essa perda da nossa energia vital, da nossa energia da vida. E a gente vai ter que reconstruir isso. E daí a necessidade de entender a cultura e seus mecanismos de sustentação e financiamento, mas eu diria aí mais de sustentabilidade, de sustentação, dentro de um outro paradigma histórico. Enfim, era isso aí. Quer dizer, hoje, passado todo aquele período, foram entregues equipamentos, foram produzidos vídeos e festas culturais extraordinárias. Hoje o que resultou isso hoje, além dos registros que são essenciais aí? Eu já falo direto para você. Bom, com o Ponto de Cultura nós começamos em 2004, de uma forma muito pequena, tínhamos 5 funcionários. Entre a concepção do programa e o lançamento do primeiro edital foram 40 dias. Foi um programa a partir de um conceito matemático. Ponto de Cultura é um conceito matemático, vem do Arquimedes. Dê-me um ponto de apoio e uma alavanca e eu moverei. É um conceito mesmo de matemática aplicado em política pública e que se deu um crescimento em progressão geométrica. Eu assumi em 1º de junho, 31 de maio, em 14 de julho o edital estava lançado, 3 meses depois foi
aconteceu o primeiro ponto de cultura, nenhum deles era criado, não era a ideia da construção física, era a ideia do fomento ao fluxo, né, não à estrutura, que foi em Arco Verde, no Agreste de Pernambuco, numa estação de trem, num projeto com jovens universitários sem terra e indígenas. E no final de 2004 chegamos a 72, um mês e meio depois. Final de 2005, 200, final de 2006, 450, daí chegamos a 3.500 em 2010. Isso para 8 milhões e meio de pessoas envolvidas, 900 mil em atividades regulares, 8 milhões e meio em atividades esporádicas. E 30 mil pessoas trabalhando nos pontos de cultura, metade voluntários e metade remunerados. Isso a um custo unitário de R$5.000 mês, que é bom também dar os dados econométricos, né? Com R$5.000 mês por ponto se chegou a esse resultado. Um custo global para o governo, no máximo 120 milhões de reais, eu acho que se atingiu isso em 2009. Foi o pico de investimento, mas teve esse resultado. Havia um único elemento obrigatório a todo ponto de cultura, que era o estúdio multimídia. Uma câmera de vídeo, 3 computadores em software livre, um equipamento de gravação musical, para que houvesse a troca, né? Porque como é fluxo, era para estabelecer um processo de construção cartográfica da cultura brasileira, mas feita pelos próprios agentes. Porque sempre se retratou a cultura do povo a partir de um olhar externo, até quando foi um olhar benevolente ou um olhar de apoio, como foram as missões, como foi a missão Mário de Andrade, que as pessoas até acham que o Mário de Andrade foi na missão, ele nem foi, ele era o diretor de cultura da Prefeitura de São Paulo, que financiou 4 pessoas que foram documentar e registrar as manifestações do povo brasileiro aí pelo interior afora, né? Mas naquela época havia uma limitação concreta. Hoje tínhamos outras condições, então foi o registro deles por eles mesmos, o índio pelo índio, né? Resultados concretos. Rede de cineastas indígenas, vocês podem ver na internet, vídeo nas aldeias, rede de comunicadores indígenas no Nordeste, índios online, menino da favela pelo menino da favela, enfim, estabeleceu esse fluxo. Mas hoje ele sofre um processo de interrupção, não total, porque enquanto a força da ideia ela se manteve, houve um processo de apropriação, mas é um caso que eu não me sinto em condições de fazer análise, porque fui muito envolvido nisso, mas eu acho que valia a pena alguém entender como que uma política pública ela sobrevive só pelo conceito e pela teoria, porque o aparato de recurso, mesmo esses R$5.000 mês, desapareceu, a tal ponto que eu calculo que hoje, no máximo, uns 500 pontos de cultura devam ter recebido recurso nos últimos 12 meses, né? Então é esse quadro. Agora, como houve um processo de apropriação, não diria dos 3.500, porque é variado o nível, mas muitas centenas, talvez 1 milhar, se apropriou dessa ideia, né? E se mantém hoje, eu sou ponto de cultura, tudo mais. Houve um paradoxo a partir de 2010, foi o seguinte: essa é uma política pública pensada no Brasil, construída no Brasil, que foi abandonada pelo governo do Brasil, praticamente, e que 17 outros países absorveram, de tal modo que o programa ele cresceu mais fora nesses últimos anos, a ponto de, em maio desse ano, nós temos um congresso em La Paz, com 1.200 pessoas, em maio, de 17 países, da cultura viva. E vários países, Costa Rica, Colômbia, Argentina, enfim, Guatemala, um monte de país tem desenvolvido o programa. Qual que é o efeito disso, né? Não estou aqui também, estou só historizando um pouco. Mas o efeito disso é que os grupos brasileiros que viram um pouco que foram perdendo e o significado dele, foram conseguindo interpretar melhor o sentido do programa a partir dessa repercussão externa que ele foi tendo. Ao estabelecer essa repercussão externa, foi se estabelecendo também um conjunto de redes de circulação. Então esse é um outro efeito que eu diria que ficou. Eu diria que hoje
ele vive um momento de um certo interregno, sobretudo por ter perdido a dimensão mágica, a dimensão do encantamento, que é muito importante na construção, sobretudo de uma política pública de cultura. Mas de todas as políticas públicas é necessário a gente reconquistar o sentido da magia, do encantamento e do maravilhamento. Porque sem isso, e até o Nassif na abertura ele falou, né, tudo que antecedeu as grandes reformas do Brasil foi lá, semana de 22, desembocou na Revolução de 30, em um processo amplo aí de modificação do Brasil. A cultura brasileira no final dos anos 50, em todo o processo que foi desencadeado. Então, a gente tem que reconquistar esse ambiente de maravilhamento e de encantamento, e que é a arte e a cultura que dá essa dimensão. Eu diria que hoje está um pouco numa situação de uma brasa não adormecida, até há uns fogos espalhados aí nesse carvão, né? E que está prestes a explodir. E eu falo isso não mais como alguém de gestão pública, estou falando na condição de alguém que ama muito o Brasil, de historiador. Eu percebo que, e eu sei que você também pensa isso, que eu já li muita coisa de você falando disso de anos atrás já, lá na sua coluna de economia, na Folha ainda. Há um ambiente. Ocorre que, como a gente está numa época de muito mais pulverização e de fragmentação do pensamento, das tendências, né? Está um pouco mais difícil para ter essa explosão. A catalisação antes era mais fácil, ficava ali o Tom, o Vinícius, ficavam lá num bar aqui de Ipanema, quase que resolvia o ambiente cultural ali, CPC, e alguns bares, né? Pois é, a mesma coisa, mas também poucos núcleos, né? Então, hoje é mais difícil fazer isso. Mas a hora que a gente conseguir fazer essa explosão, ela vai dar um sentido, que eu diria que é o sentido mais positivo que pode ocorrer dessas manifestações que houve em junho, que é a mesma coisa. Pela ausência da perspectiva mais clara de um sonho comum, ela está se resvalando e se reduzindo a processos de negação e de violência. A hora que o elemento da cultura e da arte e da magia entrar nisso, a gente vai ter a possibilidade de superação. Por que eu falo de magia, né? Estou aqui só desviando, mas vale como digressão. A magia é a forma que a humanidade sempre encontrou para reproduzir a sua inteligência. Nós pensamos pela magia. Esse fenômeno da racionalidade, de a gente separar a nossa interpretação mágica da interpretação racional, é um fenômeno de 400 anos. Descartes, penso, logo existo. E nós fomos educados a reprimir a nossa animalidade. E aí o que ela se expressa em impulsões, e quando elas se explodem, via de regra, é pela explosão da violência. Quando a gente conseguir reencontrar, eu não digo abandonar a racionalidade, mas a racionalidade ficar mais próxima da magia também, do pensamento mágico, e quem pode dar esse cimento é exatamente a arte e a cultura, a gente vai conseguir dar um outro caminho para todas essas sensações de mal-estar e de revolta, digamos assim. Bom, está aberto para as questões. Aliás, essa questão da magia que o Célio fala, eu tive esse fim de semana na minha cidade, num debate lá sobre economia criativa, economia solidária, aliás. E uma moçadinha lá vendendo utopia mesmo, uma sociedade igualitária. E daí tinham professores da Universidade Federal, professores de administração, querendo trazer para o chão. Eles falaram, não, tem que ser objetivo, tu não pode ser um gueto fora do mundo. E realmente, e daí qual que é a mistura correta? A mistura correta é a utopia mobilizando, criando, apresentando alternativas de vida, né? Você viver comunitariamente é uma alternativa de vida. Mas os modelos de implementação e tudo, garantindo a continuidade e a inserção dessa forma de produção dentro do mercado para sobrevivência e tudo mais. Mas é um desafio muito interessante essa de a criação de saber casar o sonho com o dia a dia, com a objetividade aí. Bom,
Está aberto aí. Eu queria saber se os pontos de cultura que o senhor discorreu tem alguma relação, alguma analogia com os pontos de cultura que o Greca montou em Curitiba. Rafael Greca, prefeito. Não, estou perguntando só. Ele chamava de ponto de cultura. Acho que não. O ponto de cultura é o ponto de potência. Seria, na base filosófica é o seguinte, é Spinoza. Spinoza falava da potência, que é a nossa capacidade de agir, de transformar, e que é realizada com o afeto, a dimensão do afeto, e que se reproduz a partir das afecções. As afecções é a contaminação virótica que a gente fala de hoje da sociedade em rede. E é aí que dava um processo de desenvolvimento, né? Esse pensamento só agora ele está sendo mais recuperado, porque ele é um pensamento mais holístico, né? Mais integrado à cultura, à vida, e mais intangível, né? Nós, a sociedade ocidental, ela teve um pensamento mais racional, cartesiano, né? Que teve grandes êxitos também na ciência, no pensamento filosófico e tudo mais, mas também nos deixou muito encaixotadinhos aí. Então, o ponto de cultura, ele nasce dessa forma, assim, 3.000, cada um é de um jeito, não sei se aqui vocês conhecem, mas tem lá, dos índios, aí de repente vem uns meninos que resolvem fazer cinema para cego, aí os outros resolvem fazer um catador de papel, que faz uma biblioteca, um cinema, aí ele escreve na entrada da biblioteca comunitária dele, nós não somos pobres, nós somos roubados. Então, tudo isso é uma construção que as pessoas vão fazendo aí de uma forma, aí tem os meninos da universidade, que fazem um teatro experimental e que vai juntar com a cultura tradicional, e os meninos do hip hop redescobrem o cururu, e o cururu também é um rap, que é um ritmo e poesia, e assim vai se dando processos de fusão. E pode acontecer desde uma garagem até um pequeno espaço, ou um grande espaço, ou uma área de museu, ou a sombra de uma árvore, enfim. Essa é a ideia. Não é a estrutura, não é a construção física. Tá vendo? Sério, muito obrigado aqui por sua exposição. Acho que ficou bem clara a diferença aí entre a questão de cultura, entretenimento, e é um ângulo a mais aí para enriquecer o debate que está vindo com diversos ângulos muito relevantes aí sobre o papel das novas mídias, tanto na geração de cultura como de entretenimento. Obrigadinho. Tá bom, grande.